Olá, bom dia meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio, paroquianos, paroquianas, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, suas famílias, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos fazendo o caminho da primeira semana do tempo comum. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro. E nós vamos rezar, nós vamos meditar com o evangelista Marcos, a partir do capítulo 1, versículos de 40 a 45. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Veja, caros irmãos e irmãs, nós estamos ainda no capítulo 1 de Marcos, e nós percebemos essa atividade intensa de Jesus, e já de tanto bem que ele faz, curas, e a sua fama se espalhando, já no primeiro capítulo diz que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ele tinha que ficar meio que escondido aos arredores da cidade. A doença, ela é vista no contexto bíblico, no mundo bíblico, enfim, como consequência do pecado ou efeito do maligno na vida da pessoa. Sendo então a cura interpretada como restauração da perfeição da criação. Exercendo curas, como a do leproso do Evangelho, Jesus não procura uma promoção pessoal, sua exaltação. Mas Jesus ele quer de fato devolver a vida plena aos que dela necessitam. Essa é a razão pela qual pede que não contem nada para ninguém, ou seja, que não divulguem tais obras. A alegria de ser curado, porém, mostra no Evangelho que ela é tanta que as pessoas não conseguem ficar contidas. Ficam divulgando amplamente a notícia. A gente pode imaginar na nossa vida, a gente sendo beneficiado por tamanho bem, certamente também nós não ficaríamos calados, a gente ficaria falando, do bem que foi realizado em nós através de alguma pessoa, pela ação de Deus, enfim. Que essa alegria e confiança em Jesus Cristo também se manifeste em cada um de nós, a fim de que também possamos participar do seu reino. Eu quero voltar novamente a esse contexto de Jesus não pedir que seja divulgado. Porque veja, o Evangelho diz que, feita a cura, Jesus pede ao leproso que não faça publicidade dessa cura, mas que ele vá lá se apresentar aos sacerdotes para que eles o reintegrem na comunidade. Porque essa era a tarefa. A pessoa que era tomada por algum mal, ela era considerada impura. E se fosse atestada a cura, quem tinha a missão, o poder, a incumbência de atestar a cura era o sacerdote. Por isso que Jesus pede, vai lá, te apresente a ele para que ele te reintegre na sociedade. O objetivo então da cura não era fazer publicidade, mas reintegrar o marginalizado. A salvação ela já não se encontra na separação e na marginalização, mas na reintegração, porque com Jesus entra no mundo o próprio poder salvífico de Deus, que se põe do lado dos frágeis, dos últimos da sociedade. Então a nova sociedade
inaugurada por Jesus, ela não marginaliza ninguém, ela não separa, ela não exclui, porque Jesus ele abole o sistema que separava o puro do impuro, tal como entendia o mundo judaico. O cristão, ele é um homem livre para Deus e para os outros. E a igreja, que somos nós, ela deve estar na linha de frente para que a liberdade ela se torne real para todas as pessoas. Na sexta-feira, dia 17 de janeiro, a gente vai rezar, nós vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 até 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo entrar e chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa altura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Meus caros irmãos e irmãs, aqui esse evangelho é belíssimo, né? A cura do paralítico, e ao mesmo tempo tem uma densidade espiritual muito grande. A palavra em Jesus, primeiro ponto para a gente entender bem toda a simbologia desse texto. A palavra em Jesus, ela consiste em falar e fazer. Guardem bem isso, falar e fazer. As curas que realiza são palavra. O evangelista Marcos, depois de nos dizer que Jesus anunciava a palavra, ele oferece um exemplo concreto da sua palavra atuante. O que diz o texto? 4 homens conduzem a Jesus um paralítico. Esta iniciativa, ela contrasta com o imobilismo dos escribas, que diz o Evangelho, que estavam lá sentados. Certamente tentando surpreender Jesus em alguma palavra ou gesto que se pudesse fazer contrária à lei. O foco da narrativa que ouvimos está exatamente nas palavras: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Aqui está a centralidade, porque o milagre confirma a palavra de Jesus e o seu poder de reconciliação das pessoas com Deus. Então a atenção, ela é deslocada, guardemos isso, percebamos isso também no texto. Ela é deslocada de um mal físico, paralisia, para um mal mais profundo, o pecado. Mas por que esse deslocamento? Porque o pecado, ele também paralisa o ser humano. O pecado, ele impede a gente de avançar. Os escribas, eles compreendem o alcance das palavras de Jesus, mas não estão dispostos a aceitar uma tal blasfêmia, porque só Deus pode perdoar os pecados.
Jesus reage reforçando a sua afirmação. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te. Então o milagre, ele é sinal do poder de Jesus. A cura do paralítico, a gente pode dizer assim, que é uma síntese da palavra pregada por Jesus. Não basta ouvir sua palavra e ver suas curas. É a fé que cria comunhão e nos faz compreender o mistério salvífico concretizado na vinda de Jesus ao mundo. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, dia 18 de janeiro, a gente reza com o evangelista Marcos, capítulo 2, versículos de 13 até 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar, e toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. E enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. E então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Mais um trecho do evangelista Marcos, que tem uma densidade espiritual, mas também pastoral profunda. Os cobradores de impostos, também eles eram conhecidos como os publicanos, eles eram mal vistos, eram considerados inimigos dos judeus, pecadores, porque estavam a serviço do Império Romano, colaborando na opressão e exploração do povo. E também porque lidavam com o dinheiro, muitos os acusavam de, além de repassar taxa para o Império Romano, eles ficavam com uma parte, enfim. Era um conjunto de fatores que tornavam os cobradores mal vistos, mal falados, mal afamados, nós diríamos hoje. Então, chamar Levi e fazer refeição com ele não significa que Jesus compactua com essa situação. Ao contrário, o que Jesus quer fazer é trazer Levi a uma nova vida, mais justa, mais fraterna. E isso se repete muitas vezes na missão de Jesus, que veio chamar os que realmente precisam da sua ajuda, os frágeis, os paralíticos, todos os doentes, os pecadores, aqueles que se sentem justos, não compreendem que o médico divino se põe ao serviço dos irmãos doentes e derrame misericórdia sobre os miseráveis. Isso mostra que o reino ele é aberto a todos, não somente a um clube exclusivo ao povo de Israel, como se tinha a mentalidade na época. Esse texto, como eu falava no início, tem uma densidade pastoral muito grande também. Esse texto ele se encaixa muito bem no que o Papa Francisco desafia a igreja, as nossas comunidades. De nós sermos uma comunidade, uma igreja em saída. Uma igreja que também ela vá ao encontro, se coloque ao serviço dos mais necessitados, daqueles que, quem sabe, vivem as suas crises espirituais, estão distantes de Deus, não encontram um sentido para a sua vida. Enfim, tantas situações que nós deparamos hoje na vida das pessoas, suas diversas fragilidades. Como que a gente se coloca ao lado, a serviço dessas pessoas? E no sentido de ajudarmos a restabelecer a vida e a dignidade para os seres humanos. O certo é que Jesus continua a nos chamar hoje
Apenas nós temos que nos deixar interpelar por este Deus encarnado tão próximo da humanidade. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, então eu concluo o itinerário desta primeira semana do Tempo Comum. A gente vai se encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda paz e tudo bem, com a proteção, os cuidados de Santo Antônio. Até segunda-feira, paz e bem a cada um de vocês.